Nós precisamos ser cheios do Espírito. A igreja tem uma necessidade. Qual a necessidade, pastor? De ser cheio do Espírito. A maior necessidade do crente é a presença do Espírito Santo. A maior necessidade minha e sua é a presença do Espírito Santo. A maior necessidade que nós temos nesse tempo é a presença do Espírito Santo. A igreja não é nada sem a presença do Espírito Santo. O crente não é nada sem a presença do Espírito Santo. O servo não é nada sem o poder de Deus sobre a vida dele. O que nós temos que buscar todos os dias com muito desejo, o que a igreja tem que buscar todos os dias com muita vontade, é a presença do Espírito Santo. O que eu e você mais necessitamos como igreja, como servo de Deus, é a presença do Espírito Santo. Deus tem coisas tremendas para revelar na nossa vida. Você pode dizer amém? Deus tem coisas tremendas para revelar na minha e na sua vida. Coisas extraordinárias para fazer através de nós. Mas entenda isso: sem a presença do Espírito Santo nós não somos nada. O Espírito Santo nos levou a um lugar hoje de manhã chamado Refidim. Êxodo capítulo 17. O Espírito Santo nos levou a um lugar chamado Refidim. Êxodo capítulo 17. E tudo que o inimigo quer é nos impedir que a gente tenha esse momento em Refidim. Porque quando nós aprendemos uma parte aqui dessa palavra de manhã, que quando nós chegamos em Refidim, algumas coisas são reveladas do poder de Deus em nossa vida. Alguns cuidados são revelados do poder de Deus para nós. E quando aquele povo que já estava caminhando, você lembra? Quem esteve aqui de manhã lembra? Quanto tempo que eles já estavam caminhando no deserto? Tem gente que lembra, né? 2 meses e 15 dias de caminhada no deserto. 2 meses e 15 dias depois da libertação do Egito. E agora eles vão entrando por dentro do deserto, provando dos milagres, provando da provisão, provando de tudo aquilo que Deus tinha para revelar na vida do povo. E foi tanta coisa que aconteceu, porque quando você lê a história, gente, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto, o exército de Faraó se afogou naquele mesmo mar que o povo de Israel passou, carros e cavaleiros pereceram naquela água que o povo de Deus passou pelo meio daquele mar, sem molhar os pés. Tremendo milagre que Deus operou ali no deserto. Foi o primeiro grande milagre de Deus no deserto. E não foi só isso, aquele povo vai beber de águas que Deus transformou para eles no meio do deserto, ali nas fontes de Mara, as águas amargas. Passamos por aqui pela manhã. Deus transformou aquelas águas amargas em água potável para aquele povo beber. Não que a água não fosse potável, você aprendeu aqui de manhã, as águas eram boas, tinha todos os nutrientes para sustentar aquele povo na caminhada no deserto, mas eles não entenderam o propósito de Deus, eles não entenderam o plano de Deus. Sabe o que ocorre, amados? Nós temos dificuldades de entender o propósito de Deus no processo que estamos vivendo. Entenda isso, precisamos entender o propósito de Deus no processo. É fácil? Não é fácil você assimilar tudo isso. Não é fácil a nossa mente finita, pequena, limitada, conseguir assimilar, né, que existe um propósito no meio de um processo. Não é fácil. É fácil. A primeira coisa que a gente quer fazer é murmurar. A primeira coisa que a gente quer fazer é reclamar. Passamos por aqui, lembra? Passamos por aqui. A primeira coisa que a gente quer fazer à primeira vista é reclamar. A primeira coisa que a gente quer fazer é murmurar. E o propósito de Deus no meio desse processo não é que você reclame, é que você entenda que existe algo maior por trás daquilo que você está passando. Por quê? Porque a situação que você está vivendo, é a porta do milagre na tua vida. Aquilo que você está passando é só um sinal de que Deus vai operar algo extraordinário na sua vida. Aquilo que você está passando é um pequeno fragmento do poder de Deus que vai se revelar na tua vida, e a gente tem dificuldade de entender isso. Algumas pessoas já começaram a receber.
Aquilo que você está passando é só um pequeno fragmento da manifestação do poder de Deus na sua vida. Como assim, pastor? Eu estou passando uma situação difícil, estou passando uma crise, estou passando um vale, eu estou passando uma situação inóspita na minha vida. Sim, querido, isso aí é para a revelação da glória e poder de Deus na sua vida. Entenda isso. Você vai sair daí muito melhor do que você entrou. Você vai passar por aí, quando você chegar do outro lado. A gente tem uma moenda de cana ali, que o Saulo emprestou para a gente fazer o caldo de cana. Já viu como é o processo da moenda, da cana na moenda? Como é que é o processo da cana na moenda? Enfia a cana a primeira vez, ela sai amassada do outro lado. Aí você pensou que acabou o canal, não. Aí você pega a cana, dá uma dobrada nela, aí enfia de novo. Aí a cana sai mais um pouco de caldo dela, né? Aí pensa que acabou, não. O camarada pega a cana lá do outro lado, enfia, dobra ela, enfia e dá uma torcida. Aí ela já sai do outro lado esbagaçada. Eu falei, agora acabou. Não, aí eu vi o camarada pegando a cana de novo, dobrou mais uma vez, enfiou de novo aquele bagaço, e ainda saiu mais alguma coisa. Quanto mais você é espremido, levanta a tua mão comigo assim para receber. Quanto mais você é espremido, repita, quanto mais eu sou espremido, mais da glória de Deus é revelado na minha vida. Você entendeu ou não? Quanto mais você é espremido, mais da glória de Deus é revelada em sua vida. É por isso que entender o propósito dentro do processo é necessário. Porque quando a gente não entende o propósito dentro do processo, a gente reclama. A gente não entende que a glória de Deus ela vai se revelar mesmo no meio dessa dificuldade. Estou sendo moído, mas do outro lado a glória de Deus vai ser revelada. Estou sendo moído, mas a glória de Deus vai se manifestar. Estou sendo moído, mas vai acontecer alguma coisa diferente. Vai servir de testemunho no bairro onde eu moro, vai servir de testemunho na minha parentela, vai servir de testemunho para as pessoas que me conhecem, vai servir de testemunho para quem conhece minha história. Alguma coisa vai acontecer, a glória vai ser revelada. A garganta está ruim demais, irmãos. Deus está sustentando aqui, que de manhã não deu para pregar não. Está acabando o presbítero Roberto, depois você compra outro aí. Estou à base desse medicamento aqui o dia todo. A glória de Deus ela vai ser revelada, então, repita comigo, o propósito precisa ser entendido dentro do processo que eu estou vivendo. Amém? Então há um propósito dentro do processo. Quando Deus nos leva a um lugar, e entenda Refidim, você precisa entender isso. Refidim representa mais que um lugar geograficamente falando. Então entenda isso, Refidim representa mais do que um lugar geograficamente falando. Eu estou aqui em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1, e a nossa leitura vai até o versículo 16. Então Refidim representa mais do que um lugar geograficamente falando. Refidim fala de posicionamento, Refidim fala de fé, Refidim fala de confiança em um Deus que sempre se faz presente em toda situação, em toda circunstância, em todo momento da minha vida. Refidim é mais do que uma geografia. Quando a gente lê que Deus levou o povo pelo deserto de Sim, eles saem de Mara, atravessam parte do deserto de Sim, e agora eles chegam a um lugar chamado, uma geografia, a um lugar chamado Refidim. Então, o entendimento que nós temos é que estamos falando simplesmente de uma geografia, mas a gente não pode entender simplesmente como uma geografia. A gente precisa entender que é muito mais, é muito para além de uma geografia que o texto está tratando. O texto está tratando de um ambiente, o texto está tratando de um ambiente espiritual, o texto está tratando de um posicionamento, o texto está falando de fé, o texto está falando de confiança em um Deus que se faz sempre presente. E esse Deus que se faz sempre presente, Ele vai nos levar a situações, a circunstâncias, como nós tratamos aqui de manhã, que às vezes nós não vamos entender por que estamos atravessando certas coisas ou passando por certas coisas em nossa vida. Por quê? A gente faz a pergunta, por que estamos passando por certas coisas em nossa vida? E quando na verdade a pergunta não é por que estamos passando. Eu creio que a pergunta, Senhor, eu sei que tem um porquê e um para quê.
que eu estou vivendo isso. Porque se eu estou vivendo, se Deus permitiu como servo estar passando certas coisas, é como eu acabei de dizer para você pelo Espírito de Deus, a glória dele vai se revelar. E quando você sair do outro lado, você vai sair muito melhor do que você entrou. E as pessoas que vão olhar para você, elas vão poder testemunhar do poder de Deus. Porque para que serve tudo isso que eu estou passando, tudo isso que eu estou vivendo, se não for para testemunhar para as pessoas que estão me observando? Para testemunhar para a vizinhança onde eu vivo, para testemunhar para as pessoas que vivem no meu ciclo social, as pessoas que me rodeiam, as pessoas que me conhecem, como servo de Deus. Como disse Jó, né? Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir os relatos sobre o Senhor. Eu te conhecia só de ouvir sobre as histórias. Eu te conhecia só de ouvir daquilo que as pessoas falavam. Mas aí Jó vai passar por tantas experiências com Deus. Jó vai passar por tantos momentos com Deus. Jó vai sofrer e vai viver as suas próprias experiências, que quando ele chega do outro lado, no tempo da sua restituição na sua vida, e o interessante é que o texto vai dizer que depois de tudo que Jó passou, ele ainda viveu 140 anos. Meu Deus, quando eu li isso, Deus me levou lá no capítulo 42, só para ler isso. Que depois que Jó passa por todo o processo na sua vida, e que ele entende um propósito dentro daquele processo, Deus vai restituir na vida dele tudo que ele possuía em dobro, e ele ainda vai viver 140 anos depois. Então, quando você chegar do outro lado depois do processo, levanta a sua mão comigo assim, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, querido. Eu quero profetizar essa verdade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu fecho os olhos aqui, eu vejo algumas situações dessa igreja. Quando eu digo dessa igreja, eu digo de algumas famílias aqui dentro. Eu vejo algumas coisas se desenrolando, eu vejo algumas coisas acontecendo. E eu quero dizer para você que quando você chegar do outro lado, quando você chegar do outro lado, querido, vai ser uma manifestação da glória de Deus na sua vida, vai ser uma manifestação da glória de Deus na sua família, vai ser uma manifestação da glória de Deus na sua casa, vai ser uma manifestação da glória de Deus dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na vida da sua família. Haverá uma manifestação da glória de Deus. Então tem um propósito nesse processo. E qual é o propósito? Não é te machucar, não é te maltratar, é que a glória de Deus seja revelada na vida de outras pessoas, porque tem gente que precisa ver, tem gente que para entender precisa ver, e você é o modelo de Deus. Quantos estão entendendo isso? Você é o modelo de Deus, para que o mundo entenda, para que as pessoas vejam, para que as pessoas compreendam o poder de Deus. Deus te escolheu como modelo, pastor, mas logo eu, querido, dá glória a Deus aí. Quantos estão passando pelo momento, querido? Quantos estão esperando a manifestação da glória de Deus? De verdade, quantos estão esperando a manifestação da glória de Deus? Diga assim: Senhor, muito obrigado. Diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu para ser um modelo, para a glória do teu nome na vida de outras pessoas. Vai ser forte, querido. E ser um modelo da glória de Deus na vida de outras pessoas é maravilhoso demais. Aonde foi que você ouviu isso? Eu ouvi isso de uma irmã lá da primeira igreja batista em Fonte da Rosa. Deus fez um milagre tremendo. Aonde foi que você ouviu isso? Eu ouvi isso na vida de um jovem lá da primeira igreja batista em Fonte da Rosa. Deus operou poderosamente. Aonde você ouviu isso? Eu ouvi isso de um varão lá da primeira igreja batista em Fonte da Rosa. Deus fez algo extraordinário na vida dele. Ei, amado, Deus quer nos levar a um nível de experiência e vivência com Ele, para surpreender muita gente. Quantos estão entendendo isso? Tenha medo do processo. Não tenha medo do processo. O processo vai revelar a glória de Deus na sua vida. Pode doer, mas nós falamos aqui de manhã: quanto mais doloroso, quanto mais complicado, quanto mais acirrada for a luta, maior será a manifestação da glória.
O interessante é que quando uma mãe está com aquela dor de parto, ela só pensa na dor. Eu lembro do relato da pastora Carol, que disse que queria desistir. Me tira daqui, me tira daqui. Me tira daqui, porque a dor é terrível, a dor é intensa. As mães aí sabem, né, do que eu estou falando. O negócio é estreito. O negócio é estreito. Mas depois que o filho nasce, depois que o filho é gerado, a dor é esquecida na hora. Porque pelo prazer de ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Quando você passar pelo processo, querido, quem recebe em nome de Jesus? Quando você passar por esse processo, quando você chegar do outro lado, você não vai lembrar da dor, você só vai lembrar da manifestação da glória de Deus. E é por isso que Deus está te usando nesse processo, porque outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa, elas vão olhar para você, e você vai ser referência na vida dessas pessoas. Você vai ver, você será como Pedro e João na porta do templo Formosa. Havia alguém necessitado, havia ali uma pessoa necessitada. Pedro e João param de frente para aquele coxo, de frente para aquele aleijado, e diz para eles: olha para nós, olha para nós. Sabe por que Deus te colocou nessa situação? Sabe por que você passa toda essa vivência na sua vida? Sabe por que você passa todas essas experiências na sua vida? Porque você vai ter autoridade e legitimidade do Espírito Santo de Deus para falar para muitas pessoas: olha para mim, olha para mim. Querido, talvez você não tenha a noção, a dimensão, talvez você não consiga mensurar o tamanho daquilo que Deus vai revelar na sua vida. Porque às vezes, dentro desse processo, onde nós mal entendemos o propósito, tudo que a gente consegue enxergar é um problema. Tudo que a gente consegue enxergar é a dor. Tudo que a gente consegue enxergar é a luta. Porque aquilo ali nos oprime o tempo todo. Mas qual é o interessante e a grande sacada espiritual da coisa? É quando quando o profético é ativado na sua vida, e acontece com você, e eu espero que aconteça nessa noite, porque a intenção aqui é abrir os teus olhos, é abrir a tua mente, para que você não foque na dor que você está passando nesse processo, mas é que você entenda o propósito dentro desse processo, porque essa dor é nada, em comparado com a glória de Deus que vai se revelar, porque você está focando na dor, você está focando no problema, você está olhando naquilo que está te cercando, e aí você não consegue ver nada além. Mas quando o profético é ativado na nossa vida, acontece o que aconteceu com Geazi e Eliseu no monte. Quando Geazi acorda pela manhã, vê o monte cercado com carros e cavaleiros, o exército da Síria invadiu a cidade, cercou o monte. Aí Geazi, que acordava mais cedo para preparar o café para o profeta, aí Geazi vai lá, olha pela portinhola: meu Deus, o monte está cercado, carros e cavaleiros, e agora o exército da Síria. Ele vai lá, acorda: o seu senhor, meu senhor, meu senhor, o monte está cercado, vamos perecer. E aí o profeta vai lá com toda a calma, porque quem tem a visão profética consegue enxergar além do problema. E o que Deus quer fazer contigo nessa noite? Ele quer ampliar a tua visão, para que você enxergue além daquilo que está sendo revelado na sua vida, porque talvez o que está sendo revelado é dor e dificuldade, mas o que Deus quer mostrar para você é a glória dele. Não é a dor e a dificuldade, é a glória, porque a dor e a dificuldade hoje revelam a manifestação da glória amanhã. Quantos estão entendendo isso? Dor e dificuldade hoje. Repita comigo: dor e dificuldade hoje. Fala com voz de profeta, diga: dor e dificuldade hoje. Diga: humilhação hoje. Diga: problema hoje. Dificuldade hoje. Revelam a manifestação da glória de Deus amanhã. Então não é para focar na dor, não é para focar naquilo que me rodeia, naquilo que me cerca, é para focar no propósito dentro do processo.
Então foque no propósito dentro do processo, porque Deus vai revelar coisas grandes. Às vezes as coisas acontecem, a gente fica sem entender. Tem gente que se pergunta, mas por que eu como servo de Deus? Por que eu como filho de Deus? Por que eu como filho de Deus? Por que a minha casa? Não pergunte por que você, por que a sua casa. Se você sabe que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, então levanta a tua mão e só agradeça e diga: Senhor, muito obrigado porque sou eu, muito obrigado porque é a minha casa, muito obrigado porque é a minha vida, muito obrigado porque sou eu que estou no processo, porque quando a glória se manifestar não vai ser na vida de ninguém, vai ser na sua. Porque quando Deus fizer, Ele vai fazer na sua vida. Porque quando as pessoas começarem a comentar, vai ser muito maior do que elas comentam hoje. Lembra do que a palavra diz? Para cada dia de vergonha, quantas honras? Dupla. Então você consegue contar os dias? Quem consegue contar os dias? Quem consegue contar os dias? Já são quantos dias? Já são quantos dias? 30 dias? 40 dias? 90 dias? Um ano? 2 anos? 365 mais 365 dá quanto? 730, é isso? 730. Se você está um ano vivendo a humilhação, serão 730 dias de glória e de honra na sua vida. Quantos estão entendendo? Quantos recebem? Então, querido, dá glória no processo. Entenda o propósito dentro desse processo, porque a glória de Deus vai se manifestar, e quando a glória de Deus se manifestar, vai ser lindo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Põe um sorriso no teu rosto aí agora, se tem coragem, põe um sorriso no teu rosto e diga: a glória de Deus vai ser linda, vai ser lindo aquilo que Deus vai fazer. Eu estou aqui nessa noite para ativar esse profético na tua vida. Eu quero ser Eliseu na tua vida, como foi na vida de Geazi, aquele profeta. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí o profeta vai lá novamente, o aprendiz de profeta chega lá novamente, mete a cara na portinhola e volta: Senhor, maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. É muito maior o que está conosco, Senhor. Porque quando os nossos olhos são abertos, nós começamos a enxergar além da visão natural, amados. Deus quer que você enxergue além da visão natural. Deus não quer que você enxergue aquilo que está na sua frente. Deus quer que você comece a vislumbrar aquilo que deseja o teu coração. O que deseja o teu coração? Como é que você quer? Como é que você quer? Qual é o projeto que você quer apresentar diante de Deus? Qual é o projeto? Peguei você de surpresa ou você consegue falar alguma coisa? Consegue pensar em alguma coisa? Qual é o projeto? Se Deus aparecesse para você e perguntasse agora: como é que você quer? Deus não está dizendo o que vai fazer, Ele está perguntando como você quer que seja feito. Deus não está só dizendo o que Ele vai fazer, Ele está te perguntando como você quer que Ele faça. Quando Jesus encontra Bartimeu, quando Jesus chama Bartimeu para a sua presença, Jesus vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça? É claro que ele é cego, ele quer ver, mas Jesus quer dar além da visão. Jesus quer fazer além da sua necessidade. Jesus quer trazer além daquilo, além da tua expectativa. Jesus quer fazer além daquilo que você está imaginando. E Ele pode fazer além daquilo que você está imaginando. Não é só o que você deseja, é como você deseja. Quantos têm coragem, querido, nessa noite de colocar diante do Senhor? É como você deseja, não é só o que você deseja, é como você deseja. Que Deus quer te encorajar a ir além e colocar diante dele aquilo que você deseja. Senhor, eu não quero só que o meu filho volte, eu não quero só que o meu esposo volte, eu não quero só que a minha mulher volte, Senhor, eu não quero só que o milagre aconteça. Deus quer que você diga o que você deseja. Como é que você quer o milagre? Isso é desafiador para a nossa mente.
Isso é desafiador para nós, mas é isso que Deus quer te levar. Deus quer nos levar a esse nível. Contava o pastor Val, tem uma história, eu acho que era mais uma piada do que um fato verídico, mas diz que uma namorada, uma menina pedia um namorado. Ela não pedia um namorado, ela pedia um gatinho. Ah, Senhor, me dá um gatinho. Eu quero namorar, mas eu quero um gatinho. Eu quero que seja um gatinho. Aí diz o pastor Walter que um dia ela chegou na igreja toda arranhada, com a cara toda arranhada, no peito. O que foi isso, meu filho? Eu briguei com meu namorado. E ele me agrediu, me arranhou todinha. Aí o pastor, não sei se era piada dele, né? Mas a gente ri pra caramba com isso. Aí o pastor Walter, isso aí sabe o que é isso? É pedir mal. É pedir mal. Deus deu um namorado com espírito de gato, espírito agressor, que arranhou ela toda, machucou ela toda numa agressão física. Deus quer que você peça. Deus quer operar um milagre na tua vida, mas Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Como é que você quer um milagre na sua vida? Ele não quer só fazer o milagre, Ele não quer só realizar na sua vida, Ele quer cumprir o desejo do teu coração, Ele quer fazer aquilo que deseja o teu coração. Ah, Senhor, eu quero meu marido perto de mim. Senhor, eu quero meu marido pregando a tua palavra. Senhor, eu quero meu marido um homem cheio do teu espírito. Senhor, eu quero a minha mulher fluindo na tua presença. Senhor, eu quero o meu cônjuge, Senhor, cheio do teu espírito. Eu não quero só convertido, não. Eu quero cheio do teu espírito. Eu quero cheio da tua presença. Eu quero cheio da tua unção. Glória! Ah, eu quero casar, Senhor. Eu não quero só casar, não. Eu não quero só um homem para casar, não. Eu quero um companheiro, eu quero um gentleman. Eu quero uma pessoa que namore comigo todo dia, que me ame de verdade, que me respeite, que olhe nos meus olhos como se tivesse ganhado o prêmio de 200 milhões na Mega Sena. Quantos estão entendendo isso? Porque tem um monte de gente que casou que é frustrado. Tem um monte de gente que tem uma pessoa do lado que é frustrado. Por quê? Porque está fora do propósito de Deus, porque está fora da direção de Deus. Estou dizendo para você abandonar não, tá, irmãos? Deus trata, Deus também pode fazer um milagre aí, amém? Quantos estão entendendo? Deus pode fazer um milagre. Agora o que Deus está trazendo na nossa realidade nessa noite é que Ele tem poder, e Ele é poderoso para fazer além daquilo que você está pedindo, além daquilo que você está pensando. Me vem na mente aqui agora, a Margarete lembra, conhece, muitos aqui devem conhecer. Lembra daquele camarada que tem agora, que é pastor, que era um matador aqui na época, foi expulso da polícia, você lembra? Robson, o nome dele, não é Robson? Eu já topei com ele várias vezes no monte aí, mas ainda não tive oportunidade de conversar com ele, porque quando ele está subindo, quando eu estou descendo, ele está orando, quando ele está orando, eu estou subindo. Falei, meu Deus, dá uma oportunidade de conversar com esse homem aí, transformado pelo poder de Deus, um cara que foi expulso da polícia, matador, sanguinário, violento, foi expulso da polícia e hoje está pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque é o poder de Deus. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Deus, levanta a tua mão comigo, levante as tuas mãos comigo, levante as tuas mãos nessa noite, levante com coragem, levante com fé, levante com ousadia na presença do Espírito Santo, levante com certeza de quem vai sair daqui nessa noite com a vida transformada, com um milagre na tua vida. Deus não quer só fazer um milagre, Deus quer fazer do jeito que alegre o teu coração. Pode aplaudir a Ele. Ele não quer só realizar, Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver feliz, Ele quer te ver bem. Ele quer que você tenha prazer e contentamento naquilo que foi feito na sua vida. O salmista vai dizer, eu não lembro qual é o salmo, depois você procura aí, você é inteligente, você vai achar na Bíblia,
Busca no Google, o salmista vai dizer, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, quando nós voltamos do cativeiro. Quando voltamos do cativeiro, quem lembrou aí? Qual é o salmo? Quando o Senhor trouxe do cativeiro, 126:1, põe para nós aí, Robson. 126:1, olha lá. Quê? Aleluia. Olha lá. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como? Olha este sonho. Deus não quer só fazer, querido. Deus não quer só realizar. Deus quer te deixar como aqueles que sonham. Eu estou feliz pra caramba. Eu estou muito feliz com o que Deus fez. Eu estou cheio de alegria com o meu Deus. Ele não apenas fez, mas Ele encheu a minha vida de júbilo, de alegria, e eu estou como aqueles que sonham. Uma hora dessa estava Ana, subindo com o seu marido Elcana, até Jerusalém para oferecer o sacrifício, todos os anos, e aí o coração amargurado, triste, ali no altar do Senhor, clamando, pedindo, chorando, foi confundida com uma bêbada por causa da amargura do seu coração. Mas ela sabia o que queria. E a palavra diz que Deus não deu só o que ela pediu. Ela pediu um filho. Quando ela volta para entregar o filho, ela diz assim: por esse menino, por esse aqui, orava a tua serva. Por esse menino orava eu. Ela entrega aquele filho. Mas Deus não deu só aquele. Ela vai gerar outros. Ela vai gerar outros. Porque Deus não faz na medida que você pede. Deus não dá na medida que você está pedindo. Ele vai além da tua expectativa. Ele vai além da nossa expectativa. Ele nos surpreende com aquilo que Ele traz sobre a nossa vida. Você está pensando numa coisa. Você está pensando num golzinho para você andar com a sua família. Tá bom, pastor, um golzinho, né? Em terceira geração, tá legalzinho. Pô, em terceira geração, né? Eu tive uma há pouco tempo atrás. Estava ruim de pagar o financiamento do meu carro. Eu passei o meu carro, financiamento. Peguei uma grana lá. Comprei um golzinho. Lembra, Carlos? Andava com aquele golzinho. Viajava para lá e para cá. Ô, carrinho bom. Tinha ar-condicionado não. Era micro-ondas. Quando compraram lá da concessionária, que em vez de escolher ar-condicionado, escolheram o micro-ondas. O carro quente, irmão. 2 portas só. Quem sentava lá atrás era um sufoco danado. O vento para entrar lá atrás era uma dificuldade. Parecia um micro-ondas, esquentava para caramba. Mas era uma bênção. Talvez você está pedindo um golzinho terceira geração, modelo micro-ondas. E aí Deus está dizendo para você: filho, eu tenho muito mais para a sua vida. Eu tenho muito mais preparado para você. Talvez você está pensando numa direção de milagre. Deus está pensando numa coisa muito maior sobre a sua vida. Talvez você está pensando numa festinha e Deus está falando: eu vou trazer uma celebração poderosa sobre a sua vida. Não vou trazer festinha sobre a vida não. Talvez você esteja dizendo assim: nós vamos fazer uma comemoraçãozinha. Deus está falando: fazer comemoraçãozinha é para os fracos. Contigo eu vou trazer uma grande festa sobre a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Porque o prazer de Deus é nos abençoar. Porque o prazer de Deus é trazer a bênção sobre a nossa vida. E aí às vezes a gente fica preso. A gente se limita, a gente limita o poder de Deus. A gente limita aquilo que Deus tem para revelar sobre a nossa vida. Amém? Quando na verdade Deus quer fazer coisas muito maiores sobre a sua vida. Amém? O inimigo não quer que você chegue nesse lugar chamado Refidim. Por quê? Porque esse lugar chamado Refidim é o lugar onde Deus vai determinar a bênção sobre a sua vida. Porque Refidim, repita comigo, Refidim. Mais uma vez, diga: Refidim não é meu lugar
Diga, não é lugar de permanência. Você lembra que em Êxodo capítulo 17, Deus leva o povo a Refidim. Quando eles chegam em Refidim, eles estavam indo para algum lugar. Qual lugar que eles estavam indo mesmo? Canaã. Eles estavam indo para a terra prometida. Então Refidim não é o nosso lugar de permanência. Quando Deus te levou a esse lugar que você está vivendo hoje, essa situação que você está passando hoje, Ele não está dizendo que você vai ficar aí. Quem já começou a pegar essa chave aí? Você não vai ficar estacionado aí. A tua história não para aí. A tua vida não para aí. Você entendeu ou não? Amém. Porque se você não entendeu, você não consegue ativar o princípio na sua vida. Você só consegue ativar o princípio daquilo que você entende. Se você não entendeu, você não consegue ativar o princípio. Então você está vivendo uma situação hoje, Refidim é a situação que você está vivendo. Mas Deus te trouxe a esse lugar, Deus te trouxe a essa situação, ou permitiu essa situação na sua vida, mas Ele não está dizendo que é aí que você vai ficar, porque você tem um destino. Aleluia. Você está entendendo ou não? Amém. Refidim não era o teu destino. Refidim não era o destino do povo de Israel, era o local de passagem. Amém? Então diga assim, essa situação, diga, esse Refidim que eu estou vivendo hoje, é um lugar de transição. Diga, não é um lugar de permanência. Diga, é um lugar de transição. Diga, daqui eu estou partindo para aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Diga, eu estou partindo para o meu destino, para o destino de Deus na minha vida. Quantos entenderam isso? Você não vai ficar parado, estacionado aí. Isso vai passar na sua vida. Essa situação passa, esse momento passa, esse lugar, esse ambiente passa. É um lugar de transição. Deus te trouxe aí, como levou Israel a Refidim, tirou água da rocha, alimentou o povo naquele lugar. Amaleque se levanta, porque quando nós estamos em Refidim, o inimigo se levanta. Entenda isso, é inevitável. Toda vez que você estiver passando por um vale, por uma luta, você vai dizer bem assim, poxa, eu já estou vivendo uma situação difícil na minha vida. E o inimigo continua se levantando na minha vida. Está escrito na palavra. Êxodo capítulo 17, versículo 8 e 9, Deus deu uma estratégia. Qual estratégia? Vamos lutar. Porque o inimigo vai se levantar. Então quando você está em Refidim, o lugar que Deus te levou para uma transição dali para o milagre, porque de Refidim era para Gilgal, de Gilgal já estavam dentro da terra prometida. Estamos em Refidim, é uma transição desse lugar para o lugar da manifestação da glória de Deus. Então deixa eu decodificar isso para você pelo Espírito Santo. O ambiente que você está vivendo hoje, o lugar que você está vivendo hoje, a situação que você está vivendo hoje é a transição daí. Isso, pode começar a levantar sua mão para receber. Quem já entendeu já está levantando a mão. É a transição daí para o destino que Deus tem preparado para a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Esse lugar, esse ambiente, essa situação não é um lugar de permanência, é o lugar da transição. Você vai sair daí direto para o lugar da manifestação da glória de Deus na sua vida. Então se prepare, porque está começando. Se você já está vivendo isso, é porque está começando algo novo na sua vida. Se você está vivendo esse ambiente, é porque alguma coisa nova está para se manifestar na sua vida. E é claro que o inimigo vai se levantar. E às vezes a gente fica surpreso, por que eu estou vivendo isso e o inimigo se levantou sobre a minha vida? Parece que quando, aí a gente ouve pessoas dizerem assim, não, parece que quando eu entrei para a igreja, as coisas ficaram pior. Você já ouviu alguém falando isso? Já ouviu? Gente, entenda uma coisa, não ficou nada pior quando você veio para perto de Deus. É porque quando você veio para perto de Deus, você começou a acessar os lugares, as regiões celestes. Você começou a acessar os ambientes de glória. E você começou a marcar
um tempo de transição das maldições, das perdas, das derrotas, dos percalços na sua vida, das desonras, de tudo aquilo que te fez sofrer e chorar. Quando você veio com a presença de Deus, você chegou num lugar chamado Refidim, que é o lugar da transição, da onde Deus vai te tirar para um milagre na sua vida. E aí o inimigo, chamado os amalequitas, aqui no capítulo 17, eles sabem disso. Olha, Israel chegou em Refidim, e de Refidim para Gilgal, e para Canaã é perto, vamos tentar impedi-los. E aí eles vão dar contra Israel para tentar impedir Israel de chegar no lugar que Deus havia prometido. Mas a palavra vai dizer que quando Deus determina sobre a sua vida, querido, ninguém pode nada contra você. Quando Deus determina sobre a sua casa, quando Deus determina sobre a sua família, quando Deus determina sobre o teu casamento, quando Deus determina sobre os teus filhos, quando Deus libera decreto no mundo espiritual, não há ninguém, não há nada, não há principado, não há potestade, não há casta, não há falange, não há nada nem ninguém que possa impedir o agir, o mover de Deus na tua direção. Deus sinalizou, é Refidim, é o tempo da transição. Então se prepare para sair do lugar que você está para um novo momento na sua vida. É o tempo de transição, é o tempo de coisas novas, é o tempo de tomar posse daquilo que Deus falou contigo, é o tempo de você viver o milagre de Deus. Quantos estão entendendo isso? Ah, pastor, estou vivendo tanta coisa na minha vida. Se alegra aí, querido. Pastor, estou passando por tantos momentos na minha vida. Se alegra aí, porque você está no lugar certinho, você está no lugar da transição. Você vai sair daí para um novo momento na sua vida. E quanto mais difícil, quanto mais pegado, quanto mais complicado, maior é a manifestação da glória de Deus. Maior é a revelação da glória de Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você chora, quanto mais você geme, maior é aquilo que Deus tem separado para você. Você está entendendo ou não? Então você está entendendo que nesse processo existe um propósito. Amém? Repete comigo. Diga: nesse processo. Mais uma vez, nesse processo tem um propósito. Diga: eu vou sair daqui para o lugar que Deus tem preparado para a minha vida. Você vai sair para uma nova estação. Você vai sair para um novo tempo. Você vai sair para algo novo de Deus em sua vida, para algo que Deus preparou para você. O inimigo pode até tentar contra a sua vida, mas ele não vai prevalecer. O inferno pode tentar contra a sua vida, mas ele não vai prevalecer. Israel estava nesse lugar chamado Refidim. Quando os amalequitas sabem que Israel está ali próximo de Gilgal, próximo de tomar posse daquilo que Deus preparou para a vida deles, eles ainda vão viver 39 anos e pouco no deserto, mas por escolha, o deserto na nossa vida, ele é inevitável, a gente vai passar, mas a permanência nele é uma escolha. Quantos entenderam isso? O deserto é inevitável. Israel tinha que sair do Egito e atravessar o deserto, mas eram 11 dias até Canaã. E quanto tempo eles passaram no deserto? 40 anos. Uma caminhada, uma jornada de 11 dias durou 40 anos. Por quê? Por causa das escolhas, por causa dos posicionamentos. Então, se eu me posiciono e entendo que dentro desse processo Deus tem um propósito muito maior em minha vida, e eu começo a me posicionar dizendo: eu vou sair hoje desse lugar que eu estou, eu vou sair do lugar que eu estou, e vou para o destino que Deus tem preparado para a minha vida. E você pode acessar hoje isso, querido. Quantos recebem em nome de Jesus? Você pode acessar isso hoje. O interessante é que Deus está sempre pronto para realizar o milagre na nossa vida. Não há problema algum em Deus.
Diminui um pouquinho o som, que eu estou tentando chegar aqui e não consigo. Porque toda vez que eu vou ali, o negócio ameaça apitar e eu estou preso aqui. É o inimigo, é o amalequita. São os amalequitas tentando me impedir de chegar aqui. Ai, agora eu cheguei, viu? Amém? Quantos estão comigo aqui nessa noite, queridos? Quantos estão entendendo o que Deus tem preparado para a sua vida? Quantos estão entendendo de verdade o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Desde de manhã. Amém? Deus tem coisas extraordinárias reveladas para nós. Deus tem coisas tremendas reveladas aí para a nossa vida. Amém? Você entendeu que Refidim é um lugar de transição. Amém? Então diga assim comigo: daqui estou indo direto para o lugar da minha promessa. Amém? Você está indo direto para o lugar da tua promessa. Amém? O versículo 8, lá do capítulo 17, vai dizer que os amalequitas, que Amaleque ataca o povo em Refidim. E a pergunta é, por que eles atacaram o povo de Israel em Refidim? Se Deus os levou ali em Refidim, a palavra Refidim no hebraico, ela significa lugar de descanso, lugar de repouso. A gente falou isso aqui de manhã também. Refidim em hebraico significa lugar de descanso, lugar de repouso. Então por que Deus leva o povo, que seria um lugar de descanso, um lugar de repouso, e aí não tem água, e daqui a pouco agora o inimigo vem atacar? Por que isso aconteceu? Querida, a resposta, ela é muito mais fácil de entender do que a pergunta. Por quê? Porque o inimigo sabia que Refidim era o lugar onde o povo era preparado para o seu destino. Por que o inimigo atacou? Por que o inimigo te ataca? Por que o inimigo investe contra a tua vida quando você está orando e perto de alcançar um milagre? A resposta está aqui. A resposta é mais fácil do que a pergunta. Você precisa acessar isso na sua vida. Você precisa acessar esse entendimento, porque isso é libertador. Você precisa acessar isso porque você não vai viver chorando, se lamentando, em crise, porque a resposta não chegou ainda. A resposta não chegou ainda. A resposta não chegou ainda. Então entenda, o inimigo te ataca porque ele sabe que Refidim é um lugar onde o povo é preparado para o seu destino. Você está sendo preparado para o destino que Deus tem na sua vida. Aquilo que você está orando, aquilo que você está buscando, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está almejando, Deus já tem uma resposta certa. Quantos creem em nome de Jesus? Não é uma palavra de efeito, não é uma palavra para te emocionar, para te sensibilizar, é uma palavra profética sobre a sua vida. Aquilo que você está orando, aquilo que você está buscando, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem sofrido, aquilo que você tem almejado, Deus já tem uma resposta certa preparada para você. Deus já tem uma resposta certa preparada para a sua vida. Então entenda, esse ataque do inimigo, tentando confundir a sua mente, é uma estratégia para desviar a tua atenção, para que você não foque no destino que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero dizer que quem vai confundir a mente do inimigo nessa noite é você, porque você vai sair daqui sabendo que você está no lugar da transição, que de hoje em diante você está caminhando direto para o teu destino. Você está caminhando para o destino das coisas que Deus já liberou sobre a sua vida. Você está caminhando em direção a tudo aquilo que Deus já preparou para a sua vida. Quantos entendem e recebem essa palavra? Você está caminhando em direção àquilo que Deus tem preparado para você. É muito natural que o inimigo se levante e tente confundir a sua mente. Mas não é hora de parar, não é hora de desistir. É hora de você entender que esse é um momento de transição na sua vida. É um momento de quê? De transição. O que é a transição? Estou saindo de um lugar para um outro lugar. Estou saindo de uma posição para uma outra posição. Estou saindo de uma história para uma outra história. Estou saindo de um ambiente para outro ambiente. Deus preparou algo novo para a minha vida e eu preciso entender isso.
Eu preciso entender para tomar posse. Eu preciso entender para poder me apropriar daquilo que Deus tem preparado para mim. Quantos recebem nessa noite? Quantos entenderam isso nessa noite? Quantos estão ativando esse princípio na sua vida nessa noite? Fica de pé comigo. Eu quero te convidar para a gente adorar a Deus nesse momento. Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos incendiar esse lugar com adoração, queridos. Porque enquanto nós adoramos, eu gostaria que você repetisse isso para as pessoas que estão do seu lado. Enquanto nós adoramos, Deus vai colocar fogo no arraial dos amalequitas. Eu não sei quantos entenderam. Enquanto eu adoro, repita comigo, enquanto eu adoro. Diga com voz profética, enquanto eu adoro, Deus vai tocar fogo no arraial do amalequita. Deus vai tocar fogo no arraial dos amalequitas, querido. O arraial dos teus inimigos serão incendiados nessa noite. Deus vai destruir esse arraial nessa noite. Tem gente esperando respostas aqui. Tem gente aqui esperando resposta. Levanta a tua mão isso, não tem vergonha não. Tem gente aqui esperando resposta. Tem gente aqui esperando resposta. Qual é a resposta, pastor? A resposta de Deus é que enquanto você estiver adorando, Deus está botando fogo no arraial do amalequita. Deus está destruindo o arraial do inimigo que se levantou contra você. A resposta que você está esperando, ela virá sobre a sua vida. Eu quero profetizar, querido, que essa resposta vai chegar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Eu quero profetizar nessa noite a resposta de Deus. Quero profetizar a resposta do alto sobre a sua vida. Quantos creem, recebem? Levanta a tua mão aí, aplauda Ele, nós vamos adorar. E você vai adorar, querido. Você vai adorar. Você vai fazer uma verdadeira celebração. Quando os filisteus estavam em guerra contra Israel, os filisteus disseram assim: que barulho é esse? Os filisteus eram inimigos de Israel. Quando os filisteus estavam em guerra contra Israel, estavam atacando Israel, de repente uma noite eles ouviram um alarido, um som muito alto, muito forte. E aí eles disseram assim: o que está acontecendo lá no arraial dos israelitas? Aí eles disseram assim, alguém disse assim: lá no acampamento do inimigo. Sabe o que é isso? É a presença de Deus que chegou no meio deles. Quantos entenderam? É a presença de Deus que chegou no meio deles. Quando a presença de Deus está no nosso meio, querido, o inimigo começa a tremer, porque ele sabe que vem coisa nova para a nossa vida. Quando a presença de Deus, quando nós atraímos a presença de Deus, nós estamos atraindo o milagre. E quando nós atraímos o milagre, isso é sinal que vem coisa nova por aí, que vem manifestação do poder de Deus por aí. E eu quero te convidar, querida, a fazer nessa noite um barulho, para que o inimigo lá do outro lado, ele entenda que a manifestação da glória de Deus chegou na sua vida. Eu quero te convidar a fazer um barulho nesse louvor, para que do outro lado, lá no arraial dos amalequitas, dos filisteus, seja qual for a casta, a falange, seja qual for o principado, a potestade, eles entendam que algo novo de Deus está determinado para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Então que ele entenda isso. Adore a Deus, faça barulho nessa noite, adore, para estremecer o arraial do inimigo. Aleluia! Oh, aleluia! Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Vamos levantar a voz, vamos levantar a voz. A nossa voz precisa ser ouvida lá do outro lado. O inimigo precisa ouvir isso nessa noite. Levanta a tua voz. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei.
luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Levante as tuas mãos comigo, levante as tuas mãos e receba sobre a sua vida tudo aquilo que foi ministrado sobre esse lugar. Receba a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que vai ser mais um milagre na sua vida. Eu quero dizer que vai ser mais um milagre na sua vida. Tudo isso que você está vivendo vai ser mais um milagre na sua vida. Eu quero dizer que vai ser mais uma que Deus vai ressuscitar da cinza. Eu quero dizer que vai ser mais um que Deus vai tirar da sepultura. Eu quero dizer que vai ser mais um que Deus vai derramar o Espírito dele sobre a vida e vai trazer uma transformação tremenda sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero dizer que tudo isso que você está vivendo é nada diante daquilo que Deus já fez. Vai ser mais um mar, vai ser mais um rio, vai ser mais um milagre que Deus vai operar na sua vida. Vai ser mais um mar que vai se abrir diante de você. Você vai pisar com os teus pés aí, as águas vão se abrir, vai acontecer. Eu profetizo isso sobre a sua vida, vai acontecer. Aleluia. Deus é quem tu és. Traz poderoso, Senhor. Traz poderoso, Deus. Deus é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Quantos creem e recebem em nome de Jesus? Você está saindo hoje com a tua visão ampliada. Deus te trouxe a esse lugar que você está vivendo aí na sua vida, essa situação. Esse lugar é essa situação para te fortalecer, para te preparar. E isso que você está vivendo hoje não é um estado permanente. Você está entendendo ou não? Não é um estado permanente. Você não chegou aí para estacionar e ficar. Não é aí que você vai lançar os fundamentos, o alicerce. Não. Não. É um lugar de transição na sua vida. Você vai sair daí para o destino que Deus tem para a sua vida, para tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E se você entender esse princípio nessa noite, se você entender esse princípio nessa noite, você vai ativar algo poderoso na sua vida. Então eu quero te encorajar e te desafiar, querido, a lançar a palavra profética no mundo espiritual e começar a declarar sobre a sua vida, sobre essa situação, aquilo que você deseja, aquilo que você quer ver alcançado, como você deseja. Como você deseja. O que você deseja e como você deseja. Então começa a liberar a palavra no mundo espiritual. Começa a liberar a palavra profética. Começa a determinar no mundo espiritual. Lançando decretos no mundo espiritual. Porque o que Deus sinalizou aqui nessa noite é que esse lugar é um lugar de transição e que no meio desse processo há um propósito muito maior do que aquilo que os teus olhos estão enxergando. E não é culpa sua, você não é culpado, não se sinta culpado, não traga nenhum peso sobre a sua vida.
é porque as circunstâncias, às vezes elas nos oprimem de uma tal maneira, e que a gente sente o peso, o fardo. Mas o que Deus quer que você enxergue é que o propósito é muito maior do que a dor. Aquilo que vai ser revelado é muito maior do que o problema. Aquilo que Deus vai fazer vai te trazer tanto contentamento, tanta alegria, que quando aquilo que você deseja for gerado na tua vida, querido, vai te trazer muita alegria. Então saia daqui nessa noite. Até você que é homem, levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Você que é homem também, receba essa palavra sobre a sua vida. Diga bem assim: eu estou saindo daqui nessa noite grávido, grávida. Diga: eu estou saindo daqui grávida. Diga: eu estou saindo daqui grávido do projeto de Deus na minha vida. Diga: eu estou saindo daqui nessa noite para gerar. Diga com voz vibrante: eu estou saindo daqui nessa noite já com um tempo determinado de gestação. Diga: vai acontecer, vai nascer o novo, o projeto de Deus na minha vida. Diga: vai acontecer, ninguém pode impedir. Quantos recebem em nome de Jesus? Vai acontecer, ninguém vai te impedir, querido. Levanta a tua mão aí, aplaude a Ele em nome de Jesus.